achado na Feira do Rolo hoje? Cara, valeu a pena meu domingo. Eu sou Adolfo Clary e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o livro Diário de um Skinhead, da editora Planeta, uma editora que traz bastante coisas assim interessantes para nós. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse livro, né? Esse aqui é o autor Antônio Salas, um jornalista espanhol, que ele se adentra dentro a um grupo de skinheads, de neonazistas. Ele se adentra para observar o que eles pensavam, que eles acreditavam, para entender melhor o movimento de dentro. É interessante que para algumas pessoas pode achar, o cara tá falando de um grupo de rua, é uma perca de tempo. Na verdade, essa é ele se utiliza de uma metodologia sociológica de adentrar e fazer parte do grupo. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, um alemão, se eu não me engano, ele estava numas ilhas lá no meio do Pacífico, do Oceano lá, Asiático lá, e ele desenvolveu uma teoria de que quem foram as pessoas que vieram ali, tinham vindo da costa do Peru. Tem até um filme sobre isso. E ele provou, né, segundo a rota que ele fez, ele construiu uma jangada, saiu do Peru, seguiu as rotas marítimas, e ele caiu exatamente na ilha que ele falou que era, né? Porque ele percebeu o seguinte, que sempre que ele perguntava pros nativos, eles falavam que eles tinham vindo de tal lugar. Só que a teoria até então predominante é que eles tinham vindo da costa asiática, de outra região, né? Então assim, a teoria dizia que eles tinham vindo da região tipo do sul, e os nativos falavam que eles tinham vindo do norte, e que existia muita semelhança entre os deuses adorados naquela ilha com os deuses do Peru, né, ali da costa do Peru. Então é bem interessante, e isso se chama observação de dentro. Você adentra a cultura, você observa ela de dentro, e aí você faz o seu relato. Isso é uma observação, viver dentro da questão cultural. E o que esse jornalista faz é exatamente isso, porque quando você fala do movimento de fora, os caras do sertanejo pensam tal. Você não gosta de sertanejo, você nunca frequentou um show sertanejo, você não convive com as pessoas que gostam de sertanejo. Então, você não consegue entender de fato o que faz as pessoas gostarem daquilo ou não. E o que esse jornalista faz é algo muito corajoso, porque você adentrar dentro de um grupo, podemos assim dizer, neonazista, ou de um grupo mais radical, você tem acesso a algumas portas, alguns conhecimentos que uma pessoa de fora não vai ter. Na verdade, pessoas de fora, inclusive jornalistas, eles falam muita imbecilidade, principalmente os brasileiros. Eu estava lendo um artigo qualquer pela internet e vi que um jornalista falou que o Garotos Podres já foi de extrema direita. Onde que ele já foi? Porque eles fizeram uma música chamada Führer. O cara, ele é de uma imbecilidade tremenda, porque o Garotos Podres sempre foram um som muito crítico, muito zoeiro. Então, o cara toca Saddam Hussein's Rock and Roll, por exemplo, você não vai dizer que os Garotos Podres são radicais islâmicos, né? Não faz sentido. Mas o jornalista ouve lá a música Führer, que é com certeza uma zombaria, e aí os caras falam que eles foram de extrema direita. Entende? Então, quando a pessoa está pro lado de fora da coisa, do movimento, ela pode ser um imbecil e comentar algumas questões, alguns erros. No caso, eu estou mencionando aqui um jornalista qualquer, aí um blogueiro qualquer que é um imbecil do caramba, né? Sabemos muito bem que Garotos Podres é de extrema esquerda. Os Garotos Podres sempre fizeram um som voltado para a esquerda, um som comunista. Ponto. Agora, diferentemente do que eu acabei de mencionar, Antônio Salas, ele se infiltra nesse movimento, num grupo, e ele começa a conviver com eles, começa a ir pra briga, começa a entender a mentalidade deles, a ler o que eles liam. Inclusive um filme que acho que faz um par muito legal com este livro aqui, é o Império, Resistência Sem Líder, onde que o Harry Potter sai de Hogwarts, não consegue emprego, e aí ele vira um skinhead. Não, ele é um agente do FBI, o Daniel Radcliffe é um agente do FBI, e ele adentra um movimento
aos movimentos white powers ali que habitam nos Estados Unidos. E é uma história baseada em fatos reais, um filme baseado em fatos reais. E aí ele impede um ataque deles lá. É muito interessante isso, porque você observa as coisas pelo lado de dentro. E ali eu posso dizer, o Radcliffe é um baita ator, porque o cara, você vê a tensão em todos os momentos das pessoas. E aí eu volto, né? Aí eu preciso retornar aqui aí ao Diário de um Skinhead, porque isso aqui é o relato de um cara que esteve dentro do movimento, de um cara que esteve, é, leu, observou, estudou, entendeu a mentalidade, para poder relatar para que outras pessoas não caiam, ou para que as outras pessoas tenham uma compreensão melhor. Simples assim. Simples assim. Ah, mas pra que um cara vai adentrar um grupo? Pra que para entender os movimentos de rua, para entender a mentalidade que leva essas pessoas, porque senão, se você não estiver atento a essas questões, você perde muita coisa sociologicamente. E quando nós falamos de movimento punk, movimento skin, movimento comunista, movimento monarquista, movimento nacionalista, movimento separatista, movimento, todos esses movimentos eles fazem parte da história, né? E aí eu digo da história, por exemplo, você pode pegar o estado de São Paulo, você pode pegar o estado do Nordeste, estados que vêm do Nordeste, Bahia, Ceará e por aí vai, Rio Grande do Sul. Entender alguns movimentos de rua pode ser interessante para algumas pessoas e faz parte da história, né? Falar da cidade de São Paulo sem falar dos carecas do subúrbio é negar parte da história da década de 70, 80 e 90. É ou não é? E parte dos anos 2000. É ou não é? Você falar do rock dos anos 70, 80, 90, sem falar do punk rock, é uma imbecilidade, né? Ignorar esse fato, ignorar essas pessoas. E, claro, pessoas informadas sobre o tema, elas podem ajudar outras pessoas. Como assim ajudar outras pessoas? Alguém pode olhar e dizer assim, mas é inútil falar de movimento skinhead, falar de movimento punk, isso é coisa do passado. Mas entenda uma coisa, aquilo que a gente esquece, as próximas gerações podem tornar a cometer o mesmo erro. Entende? Então, por exemplo, se a gente não estudar a Primeira e Segunda Guerra Mundial na escola, além de terem temas muito interessantes, nós iremos cometer os mesmos erros. Não nós, mas os nossos netos podem cometer os mesmos erros. Entende? Os nossos netos, os bisnetos. E isso é interessante de se observar. Entende? Se você ignorar, vamos apagar tudo, não vamos estudar mais sobre escravidão. Escravidão do passado, seja ela escravidão romana, escravidão feita no Brasil. Daqui 200 anos, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que foi feita. Pode acontecer. A história está aí para se comprovar. A história está aí, quem estuda. Então nós que gostamos de história, de observações sociológicas, esses pequenos relatos eles são super interessantes. E isso aqui foi uma indicação, inclusive, do sociólogo David Vega. Ele escreveu um livro chamado Cadarços Brancos. E ele me disse, olha, a estrutura de narrativa do livro que eu fiz foi baseada nesse estilo aqui, junto com a Maria Regina da Costa, né? Então, para ver como que em observações sociológicas um livro como esse aqui influencia bastante. E eu fiquei, cara, assim, extremamente feliz. Inclusive também na Feira do Rolo tinha essa coleção inteira aqui de livros sobre Segunda Guerra Mundial. Depois eu vou colocar ele em ordem. Fiquei extremamente feliz, né? Não, acho que não tem todos os volumes, mas porra, fiquei assim maravilhado, né? Fiquei maravilhado com esses livros aqui. Vai ter muita coisa legal. Deixa eu ver. Ah, tem um aqui? Não, isso aqui é outro. Isso aqui é outro. Então, fiquei extremamente feliz. Mas principalmente quando eu vi esse aqui, eu falei, não acredito que achei isso aqui. R$5, mano. R$5. Fiquei extremamente feliz. E é uma das obras que faltavam sobre esses movimentos de rua, inclusive sobre o movimento skinhead, que eu acho super interessante estudar esse movimento.
Acho super interessante, acho super relevante. Por mais que a grande maioria das pessoas não ache, eu sou um cara que eu curto isso aí. E aí você pode falar, mas por que você curte? Exatamente, entender a mentalidade de certas pessoas, talvez ajudar dentro do que a gente pode, e a gente crescer como pessoa. Porque muitas vezes são pessoas que acabam adentrando esse tipo de movimento, são pessoas que se sentem rejeitadas pela sociedade ou que elas têm esperança de um futuro melhor, mas elas não conseguem enxergar da maneira das vias normais. Então, existe toda uma psicologia envolto que é interessante a gente analisar. E muitas vezes a pessoa, no dia a dia, a gente não consegue prestar atenção, né? E, e é isso, né? E é isso. E aí também surge a pergunta, como que um movimento, né, o movimento skinhead de reggae se torna extremamente violento? É muito engraçado isso. Então esse desenvolvimento desses movimentos de rua demonstram que quando você cria algo, um movimento de rua, ele pode tomar proporções ou extensões que você nem imagina. E aí, esse estudo todo que eu estou comentando de menções aqui fazem total sentido a longo prazo. E aí entra esta obra aqui, que eu praticamente vou parar de ler os SPQR de Mary Bird para ler Antônio Salas. Tá, esqueci de me apresentar, de falar meu nome, eu sou Adolfo Clair, professor Adolfo Clair, tamo junto no campo de batalha. Se você gostou desse vídeo, quiser me ajudar para a gente estar comprando mais livros, caso queira falar comigo, meu telefone se encontra no meu Facebook, no meu Instagram, então é só me seguir, tá na página inicial do canal aqui. Tamo junto e lá vai um livraço sobre o tema. É isso aí, um abraço.